Rui, quais habilidades você acredita que vão ser mais valorizadas por profissionais de diversas áreas quando a gente fala de inteligência artificial? E aí aproveito para te perguntar, o que o indivíduo pode fazer e o que a organização pode fazer para ajudar nessa transição? Tudo tem a ver com aculturamento, né? Começando pela empresa, não adianta nada ela ter a vontade de adotar IA por todas as suas fases do seu negócio, se a cultura da organização como um todo não alimenta esse tipo de iniciativa. Então, desde os dados, desde a coleta do que acontece no seu ambiente de negócio, das estratégias já serem direcionadas à IA, tudo passa por isso. Então, daí a se estender aos colaboradores também. O colaborador tem que estar aberto a tanto receber essa nova iniciativa de IA, tanto entender quais são os benefícios e no seu dia a dia sempre lembrar de incluir iniciativas de IA, sempre lembrar que as estratégias têm a ver com IA. E o indivíduo por si só, o mundo está cada vez mais frenético, um ritmo frenético de adoção de novas tecnologias. A informação ela corre de uma velocidade como nunca antes aconteceu, e isso é exponencial. Então a pessoa tem que ter um viés curioso de ir atrás da informação, de saber o que está acontecendo em volta, de entender e buscar sempre por novas alternativas, e ao mesmo tempo entender que com essa velocidade toda, ninguém nunca sabe tudo sobre a sua própria disciplina. Então é a humildade de poder sempre estar buscando novas... A humildade e a curiosidade de sempre estar buscando novas alternativas, e com o IA isso é muito verdade. Sim, então humildade para às vezes admitir até que não sabe, né? E curiosidade para ir atrás de novas abordagens, novas ferramentas, enfim. Rui, queria tocar na tendência de IA no setor financeiro, principalmente quando a gente fala dessa era sombria das fraudes. Desempacota para a gente esse conceito e o que está acontecendo com inteligência artificial nessa frente. Muitas vezes a gente tem uma visão otimista sobre novas tecnologias, que aquilo vai ajudar o ser humano, que vai acelerar os processos, mas também, como toda tecnologia, pode ser usado para outras finalidades que não tão nobres assim. E a perpetuação de fraudes e crimes financeiros é uma das principais e mais lucrativas formas de você usar o IA para outra finalidade. Então, quando você vê adventos do deepfake, até dados sintéticos, essas formas novas de adoção de tecnologia e de conseguir mexer com os dados com o objetivo de enganar ou de ter uma finalidade ilícita, elas acabam por exigir mais sofisticação do que já estava sendo usada pelo lado dos motores de detecção ou dos modelos estatísticos de detecção de comportamentos anômalos, como, por exemplo, a fraude. Olhando para o futuro, o que pode se imaginar por um lado, o criminoso financeiro ele se sofisticou cada vez mais, tanto no uso de dados quanto no uso de tecnologias analíticas para seguir no seu intento. As empresas também precisam chegar nesse ponto, não só pelo lado analítico, mas também pelo lado de você conseguir detectar e prevenir uma fraude a tempo antes que ela aconteça. Então isso também tem a ver com poder computacional, técnicas mais avançadas, você estar no lugar certo na hora certa em termos de tecnologia para detectar esse tipo de fraude e ter no seu arcabouço a possibilidade de fazer uma análise com mais antecedência para que você possa evitar novas estratégias de fraude ou então detectar mudanças no comportamento padrão com mais antecedência possível. Legal. Sobre gêmeos digitais, comenta um pouquinho sobre o potencial desse tipo de abordagem e como que ela pode ajudar setores diversos, principalmente quando combinada à inteligência artificial. Legal. Os gêmeos digitais para nós, ele é uma disciplina derivada da IA generativa. Então, ele tem suas semelhanças com a IA generativa, ou seja, você pegar dados
usar uma simulação, seja de linguagem, seja de geração de dados, seja de processos, e criar aquilo de uma forma paralela como se fosse um ser humano criando aquilo. No caso dos gêmeos digitais, é como se fosse você mapeia os processos da sua empresa, da sua organização, transforma isso num ambiente simulável, e a partir dali você se aplica isso nos seus processos e na sua previsibilidade do seu negócio. Então, por exemplo, você tem uma empresa de manufatura que consegue colocar toda a sua cadeia de suprimentos, fornecedores, processos fabris, clientes, distribuição, dentro de um processo mapeável, replica o mundo real num ambiente digital, ou seja, um gêmeo digital. E toda vez que você precisar simular uma nova estratégia, simular uma das suas ou mais variáveis do seu processo, você tem um ambiente onde você corre menos risco ou nenhum risco, e pode entender antes de aplicar qualquer coisa quais são os impactos que aquilo vai trazer para o seu negócio. Então isso vale para a manufatura, como a gente já falou, mas também para empresas de energia ou setores que têm a ver muito com atendimento, como por exemplo o governo ou o call center, esse tipo de coisa. Então, qualquer tipo de variável que você queira simular e fazer alguma inovação, alguma coisa mais disruptiva no seu ambiente, você testa no seu ambiente digital, funcionou ou não funcionou, ajustes para até você conseguir colocar em prática isso. Legal. E qual deve ser o papel da IA nas seguradoras esse ano? Não só esse ano, mas pensando aí da pandemia para cá, quando um tipo de negócio que depende muito da previsibilidade do seu entorno, como é a seguradora, a pandemia trouxe um nível de incerteza com relação a dados e processos analíticos enorme para as seguradoras. Isso mexe diretamente no bottom line financeiro dessas empresas. Isso trouxe muita incerteza para o ambiente de negócio desse tipo de empresa, como seguradora. Então, quando você precisa comprar um certo tipo de risco e você está acostumado a ter um limite que aquele risco não excede uma determinada faixa, o seu negócio vai bem. Uma hora para outra acontece um cataclisma como foi o da pandemia, ou começam a acontecer fatores climáticos fora do que a gente está acostumado e cada vez mais, com mais frequência, você precisa ter formas de pelo menos modelar isso e prever esses riscos, nem que eles sejam maiores, mas que você consiga incluir essa previsão de risco dentro do seu modelo de negócio. Incluir isso na precificação, incluir isso na forma de você tomar certos tipos de risco e até como aplicar isso na prática. Então, se você tem tecnologias como dados sintéticos, como gêmeos digitais, como IA generativo, isso tudo te ajuda quando seguradora ou como empresa do setor financeiro que tem esse tipo de variabilidade nos seus riscos, ajuda muito a você gerenciar um dos principais fatores desse tipo de negócio. Legal. O que nós podemos esperar para IA generativa no setor da saúde? De uns anos para cá, a inteligência artificial ela tem contribuído demais em tecnologias de análise de elementos que têm grande volume. Vídeo, texto, som, decisões anteriores, isso tudo ganhou um grande motor para ajudar a sintetizar essas informações em inteligência e decisões. O setor da saúde é um setor que, claro, já está tomando vantagem com isso, mas não podemos esquecer que existe o fator humano ali imprescindível, que é o papel do médico ou os profissionais que estão em torno do médico em si. Então devemos encarar isso como uma forma melhor de você trabalhar numa triagem, de você ter mais subsídios para que uma decisão seja tomada. É claro que sempre guardando a última decisão para o ser humano, é muito delicado, mas que sim, você conseguir fazer detecções através de imagens com comportamento previsível, você conseguir entender que certas variáveis condicionadas se culminam em certo tipo de enfermidade, ou que alguns tratamentos funcionam melhor em A ou em B, isso tudo deve ajudar na melhor decisão tomada pelo profissional, o ser humano da ponta.
mas sempre pensando nisso. E por outro lado, quando você pensa nos custos que a saúde implicam, seja para o setor público, seja para o setor privado, quanto mais isso conseguir ser um risco controlado, ou um custo controlado ou previsível, melhor. E o Analytics ou o IA é a melhor forma de você ter esses custos, ter essas variáveis sob controle. Legal.